Eu acho que o trabalho com o arquivo particular, ele é um trabalho que a família tem que ter. Então, o que a gente mais se depara para pesquisar arquivo é chegar na casa das famílias e as famílias não terem, a coisa está num baú com o bicho comendo. Assim, a realidade é que o bicho come a cultura, né? A matéria. Então, acho que a gente tem que criar maneiras, e o IBAN tem, os órgãos de patrimônio têm legislação para isso, de capacitação de pessoas que não são ligadas à área, até porque, como a gente está falando de materiais que às vezes são raros, e obras de arte, coisas importantes, circula dinheiro em torno, então há um discurso às vezes monopolista em relação às áreas. Então isso é só para a biblioteconomia, ou isso é só para a arqueologia, e às vezes a gente se depara com problemas nas instituições públicas, onde outras áreas querem se aproximar desse contexto, e essas áreas que são as donas, né, do poder acadêmico, do discurso acadêmico sobre aquele determinado assunto, acaba que cria-se uma redoma ali de lugares intocáveis, como alguns depósitos aí, que a gente sabe a dificuldade que tem para ter acesso. Então, assim, não é uma questão propriamente, mas é para dividir quais são as nossas questões, e eu acho que a oportunidade é ímpar de se encontrar com o projeto de Cuiabá. Bem, eu acho que o que paira acima de criação de museus de centros, é uma política maior de constituição dos arquivos universitários. Isso aí, dentro da legislação, é obrigação das universidades, obrigação do governo federal, criar os arquivos dentro das universidades, preservar a memória. Então, eu cheguei a levar uma pessoa do Ministério Público para conversar com o reitor sobre a infração que a Universidade Federal do Mato Grosso está vivendo, porque documentos, quando muda gestões, seja ela da mais alta esfera até o mais reles gerente, ele quer desocupar lugar. Então, o que acontece? Atrás da biblioteca, nas valas, começam a encher de papéis, descartados aleatoriamente. Então, eu acho que a gente está, parece que botando o carro na frente dos bois, mas, na verdade, esse é um movimento de base nosso. É conscientizar, dizer, olha, se a universidade não cuidar da sua memória, não adianta um setor ali sozinho, isolado, ela não tem força, porque a universidade não tem a memória como prioridade. Então, eu acho que, ao lado, esses nossos, vamos dizer, avanços de querer formar museus, né, é muito salutar, não devem recuar, não. Mas, paralelo a eles, ter uma movimentação mais forte de sensibilização, porque recurso, gente, para uma área de preservação de memória institucional é líquido e certo, entendeu? É necessário, isso aí é legislação. Então, em primeiro lugar, esse meu alerta aí, porque eu acho que, se for assim, nós não somos eternos. Amanhã a gente vai, e aí, será que o outro vai, ou vamos ficar a reboque dos reitores? Porque tem que ter uma política firme. Bom, segundo lugar, Margarida, eu acho que nós temos que fixar um prazo para a constituição de equipe e para a gente conseguir identificar quem é quem em cada equipe. Isso é importante. Então, da universidade vão participar. Nós sabemos que mestrandos, doutorandos e mesmo pessoal de iniciação científica, ele é fluido, né? Ele não é um segmento que vai permanecer. Inclusive, quando está na época beirando a qualificação, a gente mesmo fala para os mestrandos, vai, não é? O negócio está pegando. Então, eu acho o seguinte, que nós precisamos constituir bolsas. Lá no Instituto, nós constituímos o chamado Bolsa Trabalho. Então, é um financiamento que tem, os alunos recebem a bolsa, é um segmento que
como ele pode ser até fora da escola já pode ser formado, e ele tem também, as fundações de amparo à pesquisa têm ajudado com a bolsa, vinculadas a projetos. Então, por exemplo, lá no Instituto de Educação, tem os projetos de educação desse período, Amigos Teixeira também, e mesmo recuando a Escola Nova, tem bolsistas também. Então, as fundações de amparo à pesquisa têm sido para nós em Mato Grosso uma salvação. Não é? E seja em projetos de bolsa, em eventos, tem muito dinheiro. Para publicações, tem muito dinheiro. Publicações que eu sigo mais de perto, porque eu fui editora durante 5 anos da UFMT, está passando de 300 para 800 mil para publicações anuais, lá na FAPEMAT. Então, as fundações também, é muito importante uma aproximação da universidade, inclusive na orientação dos editais, de abertura de novas propostas. Esse diálogo é muito importante, porque a direção, nós podemos também interferir a favor. Quando a microfilmagem e digitalização, eu sou da década de 70, quando eu fui para a universidade, fundar o NEDIR, o Núcleo de Documentação. Foi uma equipe de 10 historiadores do Brasil e eu fui convidada. Na verdade, até hoje, nós constituímos um centro de microfilmagem muito bom lá na universidade. Na verdade, o microfilme, ele é muito mais seguro, ele tem uma resistência de 500 anos. Agora, não vamos longe. Eu fiz o meu mestrado na década de 90, com aquele XT, aquele discão, bum. Eu perdi minha dissertação, porque como eu tentei passar para o Word Perfect, que depois do STAR veio o Perfect e do Perfect o Word. Quando eu tentei passar, como eu fiz uma análise de um auto sumário crime, fiz uma exegese, na verdade, documental, toda a informação da lateral foi embutida. O trabalho que ia dar para eu fazer, ou seja, com a digitalização, que garantia nós teremos? Eu estou pensando daqui 150, 200 anos. Que garantia que nós teremos que essa informação hoje no suporte DVD, ela vai ser migrada para um outro suporte? Porque agora mesmo eu apago todo o trabalho que eu fiz. E o microfilme não. O microfilme, ele está lá. Ele é um negativo do filme, que eu posso revelar em papel, que eu posso passar nessa outra máquina, que eu acho que daqui 200 anos você vai fazer a mesma migração, mas com outro suporte. Você passa do microfilme para o DVD 10, sei lá, entendeu? Que vai acontecer. Então, o que nós precisamos pensar é qual o suporte que é mais duradouro, que é mais resistente ao tempo, e esse microfilme, ele pode ser reproduzido, copiado de novo cada 50 anos, entendeu? E depois você passa para o suporte que está hoje, DVD. Daqui 50, 100 anos, não é mais esporte, acho que nem chega a isso, uns 30, 40 anos daqui para frente, não vai se faz. Aí pega o microfilme e passa para esse segundo suporte. Depois, o microfilme, ele vai ser o piloto da preservação da memória.